Fala pessoal, tudo beleza? Tô aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai resolver esse problema aqui com vocês, que é um problema meio que conhecido de teoria dos números. Eh, eu não tenho uma versão dele um pouquinho mais difícil que caiu na IMO, uma vez na IMO de 1990, foi o problema 3. Mas hoje eu vou resolver com vocês esse problema aqui, que é um problema de teoria dos números, que é para você determinar todos os n's, determine n de maneira que n divide 2 a n menos 1, certo? Esse é o problema. Enfim, se vocês quiserem pensar, eu dou aí a chance de vocês darem um pause e pensarem no problema, certo? Então vamos lá, vamos fazer primeiro, antes de qualquer coisa, vamos fazer casa inicial, né? N igual a 1, por exemplo, n igual a 1 satisfaz essa equação, né? Porque o 1 divide 1, nesse caso, então de fato satisfaz. Repara que se n é igual a 2, ele não satisfaz. Na verdade, se você reparar, n igual a 2, 4, assim por diante, nenhum desses números pares satisfaz. Por que nenhum par satisfaz? Porque teria, se n é par, isso implicaria que algum número par, está dividindo 2 a n menos 1, que é ímpar. Então, um par estaria dividindo um ímpar, o que é absurdo, né? Um número par é sempre divisível por 2 e um ímpar nunca é divisível por 2. Então, a gente tem que n é ímpar, certo? É a primeira conclusão que a gente tira do problema, certo? E bem, a próxima ideia que a gente vai usar aqui é a seguinte: se você testar n igual a 3, você vai ver que n igual a 3 já não funciona. E se você testar mais casos iniciais, você vai perceber uma coisa, você vai perceber um padrão nos casos iniciais. Nenhum deles vai funcionar, só um. E nesse caso, a gente tenta pensar, né? O que o um tem, o que o um não tem que o resto dos números tem, né? Então, tipo, o que o um não tem, certo? Enfim, e nesse caso não necessariamente é assim que você pensa no problema, mas nesse caso, como a resposta é só um, a gente pode tentar pensar. Indivisibilidade nesses casos, esse expoente aqui tem que te lembrar uma coisa chamada ordem. A gente tem que pensar em ordem de 2 módulo n, certo? Ordem de 2 módulo n. Se você conhece o conceito de ordem, você já está familiarizado, beleza, mas para quem não está familiarizado, eu vou dar uma explicada aqui. Vou fazer a explicação aqui para vocês. Bem, a gente fala o seguinte, que dado n, a ordem de x módulo n, onde dado n e onde x é coprimo com n, então a gente vai escolher um número x, onde x e n que x é coprimo com n, a gente dizemos que ordem de x módulo n, se a gente chama esse inteiro aqui de t, esse cara aqui vai ser um inteiro, e a ordem do x módulo n dizemos que t é o menor inteiro positivo, de maneira que x elevado a t é congruente a 1 mod n. E esse inteiro existe, certo? Mostrar a existência de ordem não é tão difícil, só que o que é mais interessante, certo? De maneira que x elevado a t é congruente a 1 módulo n. O que é mais interessante de ordem? A ordem existe, então essa é uma propriedade de ordem, a ordem existe sempre. E não é fácil não é difícil de demonstrar isso aqui, é bem simples, na verdade. E a segunda propriedade se A ele é de maneira que x elevado a é congruente a 1 módulo n, isso implica que t divide A. Isso aqui também não é difícil de demonstrar, certo? Mas enfim, se existe um A de maneira que isso daqui é congruente a 1, o t divide o A, certinho? Enfim, é basicamente isso a definição de ordem e as propriedades que a gente vai usar aqui. E bem, a terceira propriedade de ordem que eu vou falar aqui para vocês é a ordem de x módulo n, ela sempre divide φ de n, por esse teorema aqui anterior, certo? Porque a gente sabe que pelo teorema de Euler, isso aqui vocês têm que conhecer mesmo de teoria dos números. Eu não vou demonstrar nenhum desses fatos aqui, certo? Esses 3 fatos eram para você conhecer mesmo. Mas enfim, o teorema de Euler diz que ou no caso x, qualquer número elevado ao φ do n, onde φ é a função de Euler lá, que calcula a quantidade de números que coprimos com n, isso aqui é sempre congruente a 1 mod n. Certo? Então, pelo teorema anterior, a gente sabe que o t divide o φ de n, certo? Nesse caso é o t divide φ de n, certo? Enfim, e o que é interessante, né? O que é interessante, dada a função φ de Euler para primos, então, para algum primo p,
para P', φ de P é igual a P menos 1. E daí que vem o pequeno teorema de Fermat, né? Mas, como φ de P é igual a P menos 1, o que que acontece? A gente sabe que a ordem divide, então, P menos 1. A ordem de qualquer cara módulo P divide P menos 1, certo? Então, é só isso que a gente vai usar nesse problema. E, bem, a gente tem N dividindo 2AN menos 1. Então, basicamente, isso está dizendo para a gente que 2AN é congruente a 1 mod N, certo? Só que aí a ordem disso aqui fica muito ruim da gente trabalhar, ok? A ordem de N fica muito ruim da gente trabalhar. Trabalhar módulo N não fica legal, certo? Porque a gente não sabe qual que é o φ de N. As propriedades que a gente geralmente usa de ordem é tentar trabalhar com o φ do N para tentar chegar em alguma conclusão especial. Nesse caso aqui, que se a gente chama a ordem de 2 módulo N, a gente sabe que 2 é coprimo com N, já que N é ímpar. Se a gente chama essa ordem de T, a gente sabe que T divide N e T divide φ de N. O que não dá nenhuma propriedade especial pra gente, certo? A gente não consegue nada de muito legal com isso, ok? Agora, vamos tentar olhar mais propriedade aqui para ver que interessante. E se a gente pegar, agora, supondo n maior do que 1, agora a gente vai usar que n é maior do que 1. Tome algum primo p que divide n. Vamos pegar algum primo p que divida n, certo? Tomando algum primo p que divide n, o que que a gente vai fazer? A gente sabe que 2an é congruente a 1 mod n. Ou seja, a gente sabe que, como P divide N, a gente sabe que 2AN é congruente a 1 mod P, certo? Então, o que que a gente sabe? Que a ordem de 2 mod P, vamos chamar isso daqui de O. Se a gente chama a ordem de 2 módulo P de O, a gente sabe que O divide N e O divide P menos 1, certo? A gente sabe disso. Agora, a gente sabia que P era um primo que dividia N. A gente está querendo gerar um absurdo para N maior do que 1. Ou seja, a gente quer gerar, se N tem algum fator primo, vamos gerar um absurdo. Ou seja, se N é maior do que 1 e ele tem algum fator primo, vamos gerar um absurdo. E como que a gente vai fazer isso, certo? Tome P que divide N, a gente sabe disso, então O divide N e O divide P menos 1. Só que, onde que isso dá absurdo, certo? E geralmente quando a gente está trabalhando com ordem, um absurdo muito comum de aparecer é absurdo no princípio extremo. Ou seja, se a gente pegar o maior fator primo ou o menor fator primo, geralmente tende a dar absurdo. Geralmente não, mas tem problemas, tem vários problemas que resolvidos, e esse é um exemplo desse caso, que a resolução se baseia em princípio extremo. Ou seja, vamos lá, tome P para ser o menor fator primo de N. Menor fator primo de N. Tomando P para ser o menor fator primo de N, o que que acontece? Olha que interessante que vai acontecer. Tomando P para ser o menor fator primo de N, a gente chega aqui. O, ele divide N, e O divide P menos 1. Eu estou só tomando esse... desculpa, vamos tomar Q para ser o menor fator primo de N, certo? Deixa eu querer pegar a borracha aqui, eu não sei, não sei apagar, peraí. Será que é assim? Ah, não, assim dá zoom, tá? Não sei mexer nesse aplicativo, é a primeira vez que eu estou mexendo, mas, enfim. O que que vai acontecer? Deixa eu excluir isso daqui. Tome P, não vai ser P, vai ser Q. Enfim, tome Q para ser o menor fator primo de N, então, e aí a gente vai pegar O para ser a ordem de 2 módulo Q agora. Então a gente sabe que O divide N e O divide Q menos 1. Só que repara o seguinte, olha que interessante. A gente sabe que, como O divide Q menos 1 e Q é diferente de 1, a gente sabe que O é menor ou igual a Q menos 1, que é menor do que Q. Então a gente sabe que O é menor do que Q, certo? O é menor do que Q. Como a gente sabe que O é menor do que Q, a gente tem que O divide N. Onde que está o absurdo nisso, gente? Se um número O é menor do que Q e O divide N, o que que acontece? A gente está pegando o menor divisor primo de N e está pegando um número que também divide N e é menor do que esse divisor primo. Isso aqui implica que O é igual a 1. Olha que interessante. Por quê? Se O é maior do que 1, se O é menor do que 1, ele tem um divisor R primo que divide O, certo? Todo número maior do que 1 tem um divisor primo que divide O. Isso implica que R divide O e R divide N. Só que, se R divide O e R divide N, a gente sabe que, por R dividir O, R é menor ou igual a O, que é menor do que Q, pelo que a gente já tinha ali. Então a gente tem um número R que divide N e é primo, porque todo número tem um divisor primo, e R é menor do que Q. Absurdo, né?
Absurdo pelo princípio pela suposição do quê, né? Absurdo é pela definição de quê? De quê? Enfim, é, bem, O igual a 1, e se O fosse maior do que 1, R divide O, certo? Enfim, vamos lá. Além disso, o que acontece? O é menor do que Q, e além disso, vamos lá. Agora a gente chega no absurdo. Então, O é igual a 1. Ou seja, a ordem vai ter que ser 1. O que isso implica? Isso implica que se Q divide 2 elevado a O menos 1, que era a ordem de 2, como O é igual a 1, isso implica que Q divide 2 elevado a 1 menos 1, que é igual a 1. Ou seja, Q teria que dividir 1, absurdo, porque o Q é diferente de 1, né? O Q é primo. Então, é absurdo. E aí, onde deu absurdo, né? É um negócio bem interessante. Às vezes você resolve você chega no absurdo no problema e não sabe nem onde deu absurdo. Mas o que deu absurdo aqui, gente, foi lá no começo, onde a gente supôs que n era maior do que 1. Porque supondo n maior do que 1, aí sim eu consigo esse fator primo de n, e aí eu consigo gerar esse q, que é o menor fator primo de n. Porque se n for 1, n não tem fator primo, né? Então o único número que não tem fator primo é o próprio 1. E por isso a gente acabou o problema aqui e deu absurdo, certo? E com isso a gente acaba. Enfim, espero que vocês tenham curtido aí o problema, problemazinho de teoria dos números aí pra vocês. É, é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, rapaziada, vou fechar aqui e falou.